Conforme prometido, vou trazer para você o verdadeiro significado do Natal, explicando com um pouquinho mais de detalhes. Você vai poder conferir mais sobre esse assunto e eu convido você a fazer isso na Bíblia. Pegue a sua Bíblia Sagrada e estude. Pegue os primeiros capítulos de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, e aí você vai saber a história do nascimento de Jesus. Os dois primeiros capítulos, geralmente, dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas traz uma riqueza de detalhes e eu vou explicar para você mais sobre isso rapidamente, tá bem? Estando Maria desposada, ela estava noiva de José, veio um anjo para conversar com ela. Eu gosto desse relato, apesar de estar aberto aqui no livro de Mateus, vou compartilhar com você o que está no livro de Lucas. Depois você pode abrir lá também. Vou abrir aqui em Lucas também para te passar o texto exato que você pode ler, para você conferir exatamente esse texto que eu vou dizer para você. Mas eu gosto da saudação que o anjo Gabriel, ao chegar para falar com Maria, ele trouxe para ela. E ele disse assim para ela, você encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 28, diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E fazendo o culto com a minha família essa semana, eu disse exatamente isso: alegra-te, filha, o Senhor é contigo. Imagine agora que Deus, o Deus Todo-Poderoso, envia um anjo para falar com você e fala que você é favorecido, que você tem o favor de Deus, que a graça do Senhor é com você. Sinta-se especial porque é exatamente dessa forma. Assim como Maria, que tinha a honra, que teve a honra de receber o Salvador aqui na terra, tinha também o seu esposo, que era também honrado em receber na sua família, porque ele era da linhagem de Davi, para receber, para ser o pai, o criador da criança, do Salvador do mundo. E a história do Natal é exatamente essa. Conforme eu disse no vídeo anterior, não tem o significado ou nem a data exata para nós sabermos se foi exatamente isso, dia 25 de dezembro. Muito provavelmente não, e eu também acredito dessa forma que não foi. Mas o verdadeiro significado do Natal é Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, conforme eu disse no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, convido você a assistir. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, também a partir do verso 18, vem contando o relato para com José. José ficou sabendo que a sua esposa estava grávida pela sua própria esposa, e ele ficou pensando ali com seus botões e falou: quer saber? Vou deixar ela em secreto, não quero que ela seja mal falada aqui, mas eu não vou continuar com ela. Que é isso? Estamos aqui em compromisso e de repente ela aparece grávida. Pensando nos dias de hoje, imagine que você ouvisse a história da sua vizinha, que ela tá noiva então do seu noivo, e você conhece os dois, e de repente ela chega falando que ela está grávida do Espírito Santo. Só para você entender o teor da história, a gravidade da situação, para você refletir um pouquinho sobre isso. E agora José decide no seu coração, falou: quer saber? Eu vou deixá-la, não vou difamá-la nem nada, quero deixá-la em secreto para que ela não sofra mais do que ela já vai sofrer quando todo mundo ficar sabendo dessa história. E acontece que o mesmo anjo, o anjo Gabriel, vai lá conversar com José, fala: José, fica tranquilo, de fato o que ela está grávida é do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ela e ela vai ter um descendente de Deus, um descendente de Davi. E eu vou te explicar para você, inclusive, 4 características que provam que Jesus é o nosso Salvador, que é aquele Messias que estava por vir. O primeiro deles é que ele deveria ser da descendência de Abraão. A título de curiosidade, tá? Ele deveria ser descendente de Abraão. Segundo, ele deveria ser descendente de Davi. Por isso que, apesar de Maria não ser, conforme alguns estudos dizem, não ser da linhagem de Judá, alguns acreditam que ela seja da linhagem de Levi, José, como sendo pai, era da linhagem de Davi. Terceiro é que ele precisava ser 100% homem, além de ser 100% Deus, claro. E Jesus prova essa característica ao realizar milagres, inclusive o que nenhum outro poderia fazer, que era a ressurreição. Ressurreição, que ressuscitar, esse poder era atribuído exclusivamente para com Jesus. E o quarto é que, além disso, ele deveria ser o Salvador, ele deveria salvar toda a humanidade. Isso ele foi capaz de fazer. Essas 4 características provam que Jesus era o Messias, o prometido, lá conforme eu li para você no livro de Isaías, no capítulo 7, verso 14. Também tem Isaías 9, verso 6, que eu já vou ler ao final também para você, para nós concluirmos esse vídeo. O verdadeiro significado do Natal é esse, a história de verdade é essa. Aí o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria, que era virgem, estava noiva, mas ela não tinha tido relação com José. E a Bíblia diz mesmo no verso 25 de Mateus 1, 25, também diz que, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, mesmo depois que ela já estava grávida, José não teve relações com ela enquanto ela não teve então o bebezinho Jesus Cristo, tá bem? Então ela era 100% pura e permaneceu sendo pura, virgem, né? Ela continuou sendo virgem até que nascesse Jesus Cristo, o nosso Salvador.
E a história é verdadeiramente essa. Deus escolheu uma mulher porque ele precisava mandar o seu filho aqui para a terra para morrer pela humanidade. Ele morreu no meu e no seu lugar. Sendo assim, José ficou sabendo de toda a história, e aí depois que o anjo conversou com ele, tá bom, sendo assim você falou, então tá tudo certo. Quando então Jesus estava prestes a nascer, teve que passar pelo censo, igual aquele que a gente recebe na nossa casa, lá o IBGE, para saber quantas pessoas que tem na humanidade, que tem no Brasil, que tem no bairro, que tem no estado e tudo mais. E José desceu para sua cidade de Belém. Chegou a hora, a mulher já estava com a barriga na boca de ela ter então um bebezinho. E aí foi quando já estava na hora de nascer, conforme as profecias já estavam indicando, e não tinha lugar naquela cidade, porque muitas pessoas estavam lá recebendo, mas tem algumas curiosidades com relação a isso, de que a família de José que o recebeu ficou achando meio estranho, que papo é esse aí? O cara tá noivo da mulher, a mulher tá grávida, ele aceita, continua com ela. O fato é que tem várias histórias e conjecturas com relação a esse assunto. Mas o que aconteceu de verdade, um fato, é que eles não tiveram um lugar ideal para receber aquele bebezinho. Mesmo assim, Jesus ele veio aqui na Terra. Os reis magos, que inclusive não eram 13, a Bíblia não menciona quantos eram, levaram 3 presentes. Por isso acredita-se que eram 3 reis magos. Mas o fato é que eram reis magos, não sabemos quantos, mas eles levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Cada um tem o seu significado. O fato é que ao Jesus nascer aqui na Terra, ele conseguiu viver uma vida perfeita, uma vida que nós podemos viver se nós estivermos em comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Pecador, todos nós somos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Agora, viver como um pecadeiro que vive pecando porque escolhe pecar, essa vida não nos pertence, uma vez que nós vivemos uma vida ao lado de Jesus. E para finalizar esse relato, quero compartilhar com você o que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, para poder finalizar esse pensamento, mostrando para você que esse é o verdadeiro significado do Natal, que a profecia dizia que o menino deveria nascer e ele nasceu. E quem é esse menino? O menino Jesus. De acordo com Isaías 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Eu gosto dessa atribuição, conselheiro. Não sei se você já teve a oportunidade de ter um conselheiro, eu tenho a oportunidade de ter alguns conselheiros onde eu posso pegar o conselho. Ainda continua: Deus forte, o Deus todo-poderoso, o El Shaddai, como diz a Bíblia. O Pai da eternidade, eu não faço ideia do que seja isso, o Pai da eternidade, o Senhor da eternidade. Eu não faço ideia porque eu não sou eterno, então eu não sei, não cabe na minha cabeça a eternidade, algo que dura para sempre. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade. E finaliza dizendo que ele é o príncipe da paz, o Senhor da paz. Eu tenho uma filosofia de vida que é que nada lhe tira a paz e nem lhe trave o riso. E quando eu leio esse texto dizendo que Jesus é o Senhor da paz, é aquele que oferece a paz que o mundo não pode oferecer. A paz que excede todo entendimento. Que quando você recebe e entende o perdão de Deus na sua vida, ao enviar seu filho para morrer no meu e no seu lugar, para que os nossos pecados fossem todos cancelados. Isso diz que não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, não importa o quanto você fique se flagelando, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Deus já perdoou o seu pecado, Ele já lavou no sangue de Jesus, o Cordeiro, o nosso Salvador. Que você tenha esse verdadeiro significado do Natal e se agarre nisso, nessa promessa de que Jesus, o sacrifício dele foi total o suficiente para perdoar todo e qualquer pecado, porque ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que estará comigo e com você, e que muito em breve ele vai voltar para nos buscar. Aliás, ele já está voltando para nos buscar. Falta só mais um pouquinho, daqui a pouco ele rasgará o céu para vir buscar a mim e você, se você estiver pronto. Que você aceite a Jesus como seu Salvador pessoal e entenda que o Natal, o verdadeiro significado do Natal é exatamente esse. O presente maior que nós recebemos e não temos como retribuir, que é a graça divina em enviar Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal e também um próspero Ano Novo. Nessa semana nós vamos tratar mais desse assunto. Que Deus esteja contigo. Um ótimo dia, uma tarde ou uma noite especial para você. Tchau, tchau.